Eu gostaria de trazer, nesse primeiro momento, uma passagem de Marcos 10. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui eu dou o play. O tema para essa noite, diaconia, pessoal do serviço da nossa comunidade Mevan de Novo Hamburgo. Nós temos aí a diaconia na área da recepção, limpeza, ação social, coisas importantes para o trabalho. E nós queremos perguntar, esse tempo que nós estamos parados, a igreja parou, o serviço, o nosso serviço parou? Fica a pergunta. Foi essa chamadinha hoje à tarde no convite que nós fizemos a vocês, porque nós temos que entender a partir da identidade de Jesus, né? Jesus, ele veio para servir, ele se doou para que nós pudéssemos ter vida. E aí a doação é em amor, né? E esse serviço, nós diríamos que ele pode ser dividido em 3 áreas específicas, né? A diaconia, que é o serviço em si, a diaconia dentro da liturgia e da adoração. Essas 3 linhas dentro do serviço. Isso permeia toda a igreja. Bem, colocaste a respeito de Marcos 10, nós podemos citar o versículo 44, que diz assim: quem quiser ser o primeiro entre vós, seja servo de todos. E aí é o serviço. Para que eu seja o primeiro, eu preciso servir aos outros. E nós estamos aqui para servir. É um tempo de refrigério, de nos abastecermos, de nós buscarmos dentro de nós, através do Espírito Santo, uma forma nova de serviço. E temos muito por fazer, né, Júnior? Hoje, tantas frentes, eu parando esses dias para refletir e pensando que nosso dever como cristão é, além de tudo, não só dentro dessas 4 paredes, mas quando nós decidimos por Jesus, onde estamos, nós somos igreja. Seja dentro do ônibus, seja no nosso trabalho, seja onde quer que estejamos, nós somos igreja. E para isso nós precisamos manifestar o amor de Cristo, orando pelas pessoas, orando pelos enfermos, buscando tantas opções que hoje passa despercebido. Ontem mesmo estive no mercado e passando em frente eu vi aquele movimento e vi 2 jovens sem nenhuma camiseta de congregação, nada disso. Eles apenas estavam interessados. Estavam interessados em servir naquele momento. Eles estavam em frente àquele mercado e com toda a educação ele bateu no meu braço assim: Senhor, nós temos 10 famílias que estão esperando por nós no final desse dia. E eu gostaria de saber se o Senhor, no final das suas compras, o Senhor poderia deixar 1 quilo de alimento. De todo o coração. E sim, isso é um ponto. Mas aquilo me constrangeu. Porque muitas vezes nós nos preocupamos, né, com alguns serviços e esquecemos, às vezes, do básico. Que em meio a toda essa dificuldade, toda essa pandemia, isso é uma das frentes, né, como o pastor Sérgio falou anteriormente, mas muitas vezes passa batido. Às vezes o simples, às vezes o pouco, se torna muito para outras pessoas. E esse simples, o fazer aqui, fazer agora, dentro daquilo que nós vivemos nessa realidade, é voltar os olhos para aquilo que nós queremos. E se nós olharmos para Mateus 4,10, lá ele vai falar a respeito da tentação de Jesus, e ele fala assim: só ao Senhor você deve adorar, só ao Senhor você deve cultuar.
E aí diaconia, liturgia e adoração, elas devem se culminar a nosso serviço de adoração ao Senhor. E esse é o propósito do serviço. Quando nós estamos aqui na comunidade, como igreja, nós estamos servindo no culto, um serviço de culto. Mas fora daqui, o nosso serviço de diaconia, como fica? E nesse tempo em que nós estamos reclusos no nosso lar, é importante que nós tenhamos a visão daquilo que Deus quer. E a visão daquilo que Jesus fez. Jesus, ele fez muito mais do que simplesmente caminhar. Ele doou a si próprio como o evangelho vivo. E esse doar-se como evangelho vivo, nós vamos lendo os relatos daquilo que consta nos evangelhos, e também na primeira carta de Paulo, né? Lá nós temos lá em Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 6, nós vamos ali olhar a questão a respeito da instituição dos diáconos, como foram escolhidos. Não há um consenso entre os teólogos de que sejam os primeiros a serem escolhidos, mas naquela circunstância, naquela situação, e foi relatado dentro de Atos dos Apóstolos. Mas por que foram escolhidos? Porque havia uma necessidade. Então, a partir da necessidade, nós somos escolhidos. Por quem? Pela igreja? Não, nós somos escolhidos antes por Deus. Nós temos o nosso chamado de serviço. Uns para adoração, outros para uma recepção, outros para a limpeza, outros para a pregação da palavra. É serviço. E nós temos que entender a partir daqui que existem algumas qualidades que nós precisamos nos atentar. A gente acha bonito as pessoas que chegam na nossa comunidade ou qualquer igreja, eles sentem a necessidade de servir. O que eu posso fazer? E aí precisa primeiro uma qualificação, uma preparação. Como é que eu vou desenvolver um trabalho de recepção se eu não recebo uma preparação? E aí nós temos que nos desenvolver para isso também, né, Júnior? Desenvolver um treinamento, uma capacitação. Eu preciso ser capacitado? Eu acho que o Espírito Santo ele já nos capacita a nos chamar para isso. Dentro da área da limpeza, o irmão Marcos não está aqui hoje em função do trabalho, mas ele é o líder do setor de limpeza, das equipes de limpeza. Mas é preciso um treinamento. Como nós vamos fazer o serviço? Esse prédio aqui tem 720 metros de área aqui só na área de louvor e adoração. Nós temos ainda mais as salas, né, os banheiros, e cada setor cuida a sua área, né, os kids, as escolas cuidam dos seus setores, mas é necessário que nós tenhamos um aprendizado, um treinamento. E Jesus, quando ele vem para nos treinar em amor, a prática do evangelho vivo. E é fundamental respeitar as diferenças. Isso é importante. Respeitar as diferenças entre nós, pois os tipos de serviço que nós nos colocamos à disposição de servir, pode ser que eu sinta no meu coração a necessidade de receber, fazer a recepção. Vou lá, recebo o treinamento e no desenrolar, no caminhar dos dias, eu não tenho esse dom. Meu dom é para a escola bíblica. Mas para cada setor de serviço que nós temos dentro da comunidade, é importante nós termos essa atenção. Né? As pessoas se achegam, elas vão querer servir. E eu tenho dito muito na questão de visão profética, digamos assim, que nós chegaremos a lotar esse local aqui. Nós vamos precisar de uma área maior. E as pessoas vão vir aqui querendo prestar serviço, em resposta e louvor e adoração ao que Deus fez por elas, e de repente já fez e está fazendo nessa quarentena. O que Deus está fazendo é para que as pessoas se voltem a Ele, e isso nós temos já certeza que Ele conseguiu, através de um vírus tão pequenininho, insignificante, mas que tem derrubado nações, tem matado uma geração,
para que reconheça que Deus é Senhor sobre todas as coisas. E aí, a respeito das qualidades, fala ali o versículo 3, né, de Atos 6, que esses homens ou essas pessoas que foram escolhidas para a diaconia, para o serviço dentro da igreja, elas sejam de boa reputação, sejam cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para que possam ser encarregados do serviço. É importante, quando nós estamos nesse serviço, tu como líder e o Marcos, ter essa atenção, né? De ter esse feeling do Espírito Santo, essa visão, né? De acompanhar. E nós temos que reconhecer nossos erros. Nós temos uma dificuldade. Amém. De acompanhar, né? A gente coloca a pessoa ali e acha que ela vai desenvolver o trabalho dela. E às vezes não é. Às vezes o fator tão simples de limpar aqui o nosso espaço, né? E não é. Ainda semana passada, na quarta-feira, nós falamos ainda sobre oração, né? Olha quanto tempo Jesus andou com os discípulos e mesmo em meio às madrugadas ele levantava e dava o exemplo da oração. Todas as noites orava. E chegou dado momento na palavra em que ele desceu a cidade e o menino veio, se apresentou com o pai, endemoniado, e eles não conseguiram, ficaram parados. E até quando? É a pergunta de Jesus para os discípulos: até quando andarei entre vós? Então, faz parte do caminhar, essa assessoria, esse apoio, né? Não só internamente, né? Em toda essa situação que hoje nós estamos vivendo. E essa situação em que nós estamos vivendo é diaconia. Diaconia nada mais é, Júnior, do que socorrer as pessoas nas suas necessidades. Glória a Deus. Isso é trocar miúdos, a palavra diaconia é isso. É socorrer as pessoas nas suas necessidades. E aí, no Novo Testamento, nós temos isso acontecendo ali em Atos 6. Mas Atos 6 é hoje para nós, na nossa realidade. Vamos socorrer primeiro os nossos da família, da fé. Famílias que dependiam aqui da nossa padaria, do restaurante, do Meivan Gourmet, né? Nós temos aí, vocês viram na abertura da nossa live, a questão do galeto, da costela, né? De gado e porco. Nós estamos aí colocando à disposição um serviço para atender essas famílias, né? Nós vamos estar aí junto com o Renan, colocando durante essa semana a questão da arrecadação de alimentos. Um pouquinho antes de eu chegar aqui, eu estava olhando algumas igrejas que eu acompanho no Instagram. A Igreja do Amor lá em Recife arrecadou 620 sacolas básicas de alimentação. Lógico, lá nós estamos falando de uma congregação que acolhe 7.000 pessoas por culto. E o nosso espaço vai ficar pequeno. O nosso vai ser 12.000, tá, gente? Amém? Amém. 12.000 pessoas aqui congregando e louvando e servindo ao Senhor. Quando eu vejo comunidades como aquela, ou como tantas outras, que prestam serviço no reino, só que daí a pergunta é para nós: e como eu, você, Meivan Novo Hamburgo, estamos servindo? O serviço ele não para. O serviço dos pastores não para. O pastor André, o pastor Osiel. Dízimos e ofertas são para a manutenção dos pastores, da igreja, da edificação do reino. E aí nós temos, né, o nosso carrinho do amor. Está quase no fim lá. Nós precisamos nos movimentar. Hoje me peguei meditando na palavra de Jeremias 29:11. Os pensamentos são de paz e não de mal. Que eu vejo que nesses dias Deus está nos permitindo a prova. Não para que a gente venha sofrer com as pessoas desse mundo, não é isso. Eu entendo que Deus não quer que nós venhamos a nos apavorar e ter medos assim como as pessoas desse mundo estão tendo. Mas nós temos responsabilidade sobre essas pessoas.
É nossa responsabilidade orar por elas e jejuar por elas e trazer principal a paz de Cristo. A paz de Cristo não se trata para mostrar o medo, para tirar, né? A paz de Cristo não nos tira do medo, não nos tira do desastre, da morte, né? Antes, para ter paz no meio do desastre, mas nós precisamos levar todas essas coisas, essa paz de Cristo, pois Ele já superou tudo por nós lá na cruz. E é essa paz que nós precisamos transmitir, não só através de atitudes, mas oração, nos colocar na brecha. Quantas vezes precisamos e deixamos de fazer? Orar pelo meu irmão, não só nas pequenas atitudes, né? Não estou falando, né, mesmo em escalas, né? Meu irmão, hoje eu não vou poder ir, tu vai no meu lugar. Mas nas coisas simples do dia a dia, manifestar o amor de Cristo no teu bairro, onde você mora, próximo da sua casa. Quantas vezes você já falou de Jesus para o seu vizinho? Quantas vezes você já manifestou o amor de Cristo para com as pessoas que vivem ao teu redor? Esse é um questionamento. Isso é proclamação do Evangelho na prática. A diaconia em amor. Jesus veio fazer isso. A proclamação viva do Evangelho é Cristo presente entre nós. E nós temos Cristo presente entre nós. Nós celebramos a ceia agora, domingo. Os domingos nós temos celebrado isso. Nós estamos dizendo que Cristo está no meio de nós. E o Espírito Santo, Ele é o Consolador que veio para que nos desse ânimo e paz. Só que para isso nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele nos dá obediência. E dentro do serviço que nós temos dentro da igreja, da comunidade, é de serviço em obediência. E remuneração dos ministros, dos nossos pastores, isso depende de nós. Você e eu não pagamos a nossa água, a nossa luz com amor. Você não vai dar um abraço no pessoal lá da CE, da Comusa. Não. Nós trabalhamos em função de algo que tem que ser espontâneo. E aí nós não trabalhamos como filantropia. Filantropia é o quê? É algo em benefício próprio daquilo que eu ganho. Isso, a doação, o serviço, o nosso desprendimento, o dinheiro não pode pagar. Isso não tem dinheiro que pague. A tua disposição, a tua voluntariedade, o teu desprendimento de estar à casa do Senhor, mesmo com ela de portas semi-abertas, porque nós não fechamos as portas. Nós temos nos reunidos aqui para as lives, né? Para os cultos da quarta-feira, do domingo, a equipe de áudio, de vídeo, né? de mídia, de louvor, não parou. Os pastores estão aqui. E nós, como serviços de diaconia social, né? Os irmãos Ana e Rafael, que estão em função dessa atividade da arrecadação de alimentos. Então, dinheiro nenhum é capaz de pagar a voluntariedade daquilo que está disposto no nosso coração. Equivalência não é salário de doação, não. Como bem diz o nosso pastor, ele, pela graça e o amor de Cristo e de Deus, ele é mantido, porque ele crê. E quando tu falaste que a gente tem que fazer as coisinhas pequenas, né? Eu ouvi uma pregação do pastor Lucinho, até eu acho que eu mandei nos grupos, em que ele fala, Davi, antes de matar o gigante, ele foi treinado nas pequenas coisas. Ele matou um leopardo, depois matou um urso. Essa pandemia, essa coisa aqui está treinando nós aqui a matar o gigante que está por vir, e nós sabermos lidar com o que vai vir, gente. Se nós vamos ter uma comunidade com 12 mil frequentadores, é sinal de que nós vamos ter no mínimo 10% de pessoas precisando de uma cesta básica. E aí é importante você saber o teu papel dentro da diaconia, de como você vai trabalhar, de como você vai treinar o outro que vai chegar aqui disposto a servir. E essa é uma tarefa de todos, desde o menor ao maior.
E quando tu fala em alimento, né, Sérgio, eu fico pensando, o alimento ele não é só esse. A gente está ali levando, né, uma cesta básica, ou entregando, né, 1 quilo de alimento para a pessoa necessitada no final de um culto, ou no final de um grupo de oração. Mas sim o alimento espiritual, de estar nutrindo essas pessoas, e mesmo em meio o contexto social, onde todas as mídias hoje vão totalmente contra o que o Evangelho prega, da questão de medo, de ter medo do pavor, de disseminar esse pavor, esse temor entre as pessoas continuamente, mas também nós nutrirmos como igreja, como nossa parte de ação, nutrir as pessoas, não só de informação, mas nutrir com nossa oração, com contextos bíblicos, com tudo que estiver ao nosso alcance, para que aquela pessoa não morra espiritualmente. Também faz parte do nosso dever. Com certeza, isso é o vital, aquilo que nós temos inserido em nossos corações. Isso aí é o Espírito Santo que nos move. Quando nós vamos nos abastecer nos cultos, agora que nós estamos fazendo as lives, nos abastecendo desses momentos, é para que nós nos abastecemos deste alimento espiritual. E nós, abastecidos disso, eu posso levar aqueles que estão perdidos. São como folha ao vento, não sabem para onde vão. E nós temos a direção. E dentro desse barco, em meio à tempestade, está Cristo, porque Cristo ele não abandona os seus. Então é saber muito mais do que a graça que nós temos a certeza, é nós sabermos que a nossa autodoação está no amor daquele que nos amou primeiro. Então, quando a gente diz assim, que a diaconia não é só limpar um templo, não é só receber dos irmãos, ele transcende qualquer atitude que você faça. Porque essa vai passar, esse tempo de pandemia vai passar. E aqueles que estão no mundo e não conhecem a luz de Cristo, eles vão perguntar como é que vocês passaram isso. Como é que vocês sobreviveram a isso? E aí nós vamos testemunhar. Falar do que maravilhas fez o Senhor por nós. Nós somos um povo escolhido, separado. Você é escolhido, você é separado por Deus para quê? Para amar aquele que não tem capacidade de se mover ao encontro do Criador. Então, gente, quando eu me coloco à disposição dentro da igreja, dentro da comunidade, dentro dos nossos ministérios, ele serve para quê? Não é para o pastor, não é para o júnior, não. Eu faço primeiro para aquele que me escolheu, que é Deus. Ele me escolheu, Ele me chamou. E aí quando eu falo diaconia, liturgia e adoração, liturgia no sentido de que tem que ter ordem nas coisas. E adoração, tudo culmina na adoração. Não adianta o Johnny ter o dom se ele não treina. Não adianta eu vir aqui falar um monte de besteiras sem ter estudado antes. Lógico, o Espírito Santo, ele nos exprime, nos constrange a falar aquilo que Ele nos direciona, mas nós não podemos falar sem antes nos entregar em oração. O Evangelho ele é uma navalha de 2 lâminas. Enquanto a gente está falando aqui, Deus vai cortando a gente também. E sempre que eu penso nisso, no que tu falaste ali, Sérgio, eu penso em João 15. Eu sou a videira, aquele que começou a boa obra sempre termina. E quando Deus nos capacita, eu acho que a nossa primeira postura como servos de Deus é nos ajoelharmos e fazer a mesma oração que o rei Josafá fez.
da tribo de Judá. Deus, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam a Ti. 2 Crônicas 20:12. É verdade. É nos colocarmos diante de Deus. E vou dizer para vocês, o essencial não é uma formação, é a disposição. Nós temos no nosso testemunhos, né? Lá no Evan Sede, em Itajaí, juízes, médicos, doutores fazem recepção, fazem a limpeza. Você passa por eles, são todos iguais. Então não é a formação, não é ostentar título. Nós não viemos aqui para isso. Nós viemos aqui porque nós participamos de uma comunidade cristã. E por excelência, ela está aqui para serviço. É para isso que existe o Meva Novo Hamburgo. A serviço. De quem chegar aqui vai ser acolhido. De quem aqui precisar de alguma coisa vai encontrar acolhimento. E nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados pelo que vem aí. Vocês que participam da diaconia de recepção, da diaconia de limpeza, ação social, dos ministérios, preparem-se para treinar pessoas, porque elas vão vir sedentas e loucas para quererem trabalhar para o reino de Deus. E aí é preciso que nós tenhamos essa capacitação, essa percepção de filhos e filhas de Deus. Quando tu falaste ali de não precisar ter formação, quantas vezes nos pegamos em meio a algo que pensamos não saber fazer, mas Deus nos capacita. Eu me lembro quando eu comecei aqui no ministério, o primeiro culto de jovens que eu fui, eu nem sabia que existia a igreja, era um prédio atrás da minha casa, todo branco assim, não tinha nem placa, né? Não tinha. E a gente ouvia uns barulhos, uns griteiros dos meus irmãos. Aí um dia a gente entrou lá e de longe, o Renan tava acho que uns 50 metros, acho, longe de mim, assim. Mas ele olhou a gente de longe, assim, ele abriu um baita, mas pensa num baita de um sorriso que ele abriu, a felicidade dele. E ele foi lá, nos atendeu, nos abraçou, nos amou, e eu nunca tinha visto isso dentro de uma igreja, eu nunca, todos os anos, eu nunca tinha visto dentro de uma igreja. E por causa disso, a gente foi ganho aquele dia. E até hoje, faz 4 anos que eu congrego aqui, e eu digo que eu fui ganho, claro, por Jesus, né? Sim. Mas pela recepção e o sorriso e o amor que o Renan nos recebeu aquele dia. Oh, glória! Oh, glória que a testemunho! Deus. Que maravilha! E olha, veja, né? De repente nem foi alguém da recepção, nem estava lá. Porque às vezes os irmãos da recepção estão ali conversando com um com o outro, que chega, que sai, que passa. E é você que está nos ouvindo, você que participa dos cultos, pode ser alguém que acolhe com um sorriso, como foi acolhido o irmão Jonathan, a sua família. E aí foram conhecer o quê? Conheceram através do sorriso o quê? O Renan não, a comunidade não. Eles conheceram a Cristo. Conheceram o Salvador Jesus. E é nesse propósito, gente, que a gente tem que entender serviço de diaconia. Sei, mais alguma coisa que nós podemos deixar para esse povo? Quantos minutos já deu, Renan? 45 minutos aqui, tentando trazer para eles o propósito. A igreja não parou. A chamadinha foi, a igreja parou, mas não parou não. As portas estão semi-abertas. Sabe, meu irmão, eu te desafio nessa noite. Você entrar no teu quarto, dobrar os teus joelhos. Pois que, como diz o pastor Uziel, aqui mesmo ele comentou, e aquilo ficou no meu coração, nós não podemos sair da pandemia como nós entramos nela. E o meu desafio para você nessa noite é entrar no seu quarto, dobrar o seu joelho
e pedir para o Senhor: Pai, o que o Senhor quer de mim? Esteja aberto. Eu não busco de você nenhuma resposta agora, mas você precisa ter isso de Deus. Servir tem que vir do coração. E é por isso, e é por Ele, que nós vamos ganhar vidas. E seremos referência, onde quer que estejamos. Não só no Mevan, não só no nosso trabalho. Em todos os lugares onde as pessoas verem você, elas vão dizer: eu sei, aquele cara é filho de Deus, aquela menina é filha de Deus. Não pelo que você veste ou pela fachada, mas pelas atitudes que você toma e pelo que você é através de Deus. Glória a Jesus. Amém. Fica o tema de casa. Excelente tema de casa, Júnior. Que Deus possa tocar no seu coração, na sua vida. Se você tem um coração de doação, voluntariamente, de serviço, você é convidado a estar conosco. Estende ao Senhor aquilo que tu queres e Ele vai acolhê-lo.